Oi, tudo bem? Eu sou a Cassi e esse é o primeiro de muitos vídeos que eu quero trazer aqui para o canal. Então, se tu puder me dar um apoio para eu continuar com essa ideia de trazer os vídeos, por favor, me segue, já curte o vídeo, deixa um comentário, compartilha com alguém que tu conhece, ativa o sininho também para receber atualizações dos próximos vídeos, né? E nesse vídeo de apresentação, eu quero fazer o meu crochêzinho aqui, enquanto a gente conversa sobre mim, sobre as coisas que eu quero trazer aqui para o canal, tá? Já vou começar falando do crochê. O crochê é uma parte muito importante para mim, eu acho que nesses últimos 2 anos tem sido o meu hiperfoco, realmente, né? Nesse momento, ó, a peça que eu vou fazer enquanto eu converso com vocês aqui é esse casaco hexagonal, que eu tô terminando os arremates, bem coloridão. Já vou dizer para vocês as lãs que eu tô usando nele. Eu tô usando lã molê, tá? Nessas cores tangerina, magenta, que é esse rosa, begônia, paixão e a chiclete, que não tá aqui agora, mas é esse rosinha clarinho aqui, ó. Tô usando agulha de 5 milímetros, tá? E agora eu tô fazendo os acabamentos. Assim que eu terminar ele, eu posso trazer mais vídeos sobre ele para vocês aqui no canal, se vocês quiserem, tá? E o crochê, ele veio para mim há 2 anos como uma forma de desestressar um pouco mesmo, né? Eu sou psicóloga de formação e atuo ultimamente há 3 anos no SUS. E para isso eu precisei me mudar de cidade, precisei vir para outra cidade sozinha. Meu marido ficava em uma cidade e eu precisava viajar 100 quilômetros e passar a semana na cidade que eu tô agora para poder atuar na psicologia, né? Isso por esses 3 anos, quase 3 anos, foi um pouco complicado assim para mim, era bem cansativo e querendo ou não, também bem solitário durante a semana aqui, né? Então, eu já sabia um pouco, assim, do crochê, eu já sabia os pontos básicos, mas eu tinha um entendimento muito, muito raso mesmo, sabe? A minha família, na verdade, é muito artística, assim, né? Minha família tem muito do artesanato. Minha mãe faz tricô muito bem, fazia muitas roupas pra mim quando eu era menor. Agora é só se eu pedir que ela faz, né? Mas aí já tá um pouco mais difícil. E a minha irmã faz crochê também, mas ela fazia mais crochê pra casa, assim, né? E eu me descobri mais no crochê, assim, de roupas. Até faço algumas coisas pra casa. Aqui tem uma almofada que eu fiz. Eu também fiz uma manta pro sofá que tá aqui do meu lado, que é igual essa almofada. E foi o primeiro projeto que eu comecei a fazer, tá? Sim, porque a gente não sabe começar com o básico, né? Comecei logo com uma manta de uns 2 metros de comprimento, mais ou menos. Mas tudo certo. E cometi vários erros. Essa blusa que eu tô aqui também foi uma das primeiras que eu fiz. Tem várias coisinhas assim que hoje eu mudaria nela, né? Mas tudo bem, né? Foi uma das primeiras. Depois dela eu já fiz várias outras. E algumas pessoas têm me pedido para passar o tutorial de algumas coisas que eu faço, né? Só que assim, eu não consigo muito seguir tutoriais, sabe? Então fica meio difícil, né? Porque eu não consigo encontrar um vídeo para mandar para pessoa, faz assim que vai ficar igual o meu, porque eu sempre mudo alguma coisa nos tutoriais que eu assisto e agora dificilmente já assisto tutoriais, só quando eu tô com alguma dúvida, mas aí é bem pontual, né? E então eu penso talvez trazer isso aqui pro canal também, alguns tutoriais de algumas coisas que eu faço, se vocês quiserem, se vocês tiverem alguma peça em mente, assim, que eu possa trazer um tutorial. Claro, espero que não seja muito complicado, né? Eu tento não fazer coisas muito complicadas, assim, de crochê.
eu acho pelo menos que não são muito complicadas, que nem essa aqui são pontos básicos, né? Eu tento explorar mais assim os pontos básicos. E, enfim, outra coisa que eu também quero explorar nesse canal, um dos meus outros lados, digamos assim, os meus outros focos também na vida, sabe? Não pretendo trazer a psicologia para esse canal, a não ser que seja nesses momentos de conversa, né? Que aí, querendo ou não, vai aparecer alguma coisa, porque isso tá em mim também. Mas pretendo trazer mais a Cassie, que faz crochê, que faz artesanato. Tô aprendendo um pouco agora também do tricô. Ahn, por enquanto são esses dois eu acho que eu quero expor aqui, né? Porque eu sei fazer várias outras coisas, mas eu não tô trabalhando com isso agora, né? Não tô treinando isso agora. Eu já fiz ao longo da vida. Eu comecei com ponto cruz quando eu tinha 14 anos, que foi, eu acho até engraçado isso. Foi quando eu comecei a namorar, e aí a minha família, família de interior, né? E eles me disseram assim: ah, agora tu tem que aprender a fazer alguma coisa para fazer o teu enxoval. E aí eles me ensinaram o ponto cruz. Ah, eu não queria fazer enxoval naquela época, não era o meu interesse. E acho que não era o meu interesse casar com aquele namorado também, que acabou não sendo. Mas eu gostei muito de ter feito o enxoval, digamos assim, né? Eu fiz várias peças de pano de prato e toalhas de banho e algumas coisas assim que eu uso até hoje. E aprendi o ponto cruz e depois eu consegui usar o ponto cruz para fazer coisas para vender, né? Eu fiz muita toalhinha de bebê, fiz pano de prato uma vez junto com a minha irmã também, ela costurava e eu fazia o bordado. E isso foi muito útil e abriu caminho para as outras artes também, sabe? Depois disso eu fiz biscuit, eu fiz feltro, eu fiz bordado russo, o punch needle, né? Mas foi pouco tempo também. Foi ano passado, acho, no outro ano que eu comprei a agulha e fiz algumas coisas e depois não quis mais fazer. O que mais? Deixa eu ver. Ah, eu fiz macramê também. O micro macramê, que eram as joias, né? Inclusive com pedras naturais. Fiz por um tempo, vendi bastante também. Ah, mas são coisas que nesse momento eu não tô fazendo, não tô exercitando isso. Agora o meu hiperfoco é o crochê mesmo. Mas eu tô tentando iniciar o tricô também, porque as roupas de inverno, eu acho que no tricô ficam mais legais, fica um ponto mais fechadinho, né? E eu sou daqui do Rio Grande do Sul. E esse inverno, principalmente, foi um inverno muito, muito frio, muito rigoroso. Hoje a gente tá no meio do inverno e tá quente, mas é porque tá chegando tempestade. E outras coisas que eu também quero trazer para vocês aqui nesse canal. Eu também gosto de cozinhar, por exemplo. Talvez eu possa trazer alguma receita para vocês. Hoje eu fiz bastante coisa, hoje eu tava bem inspirada na cozinha. Inclusive, acabei de finalizar um bolo de chocolate, que eu quero ver se vai ficar do jeito que eu queria. E eu também comprei recentemente, na verdade não tão recentemente, porque já faz quase um ano, uma chácara aqui na cidade que eu trabalho, que eu precisei me mudar para cá, né? Isso abriu essa porta de eu poder comprar a chácara e realizar um sonho que eu e meu marido temos há bastante tempo já, de poder plantar, de poder ter o nosso alimento, né? Como eu falo para vocês que eu gosto de cozinhar, eu gosto de fartura também, sabe? Eu gosto de poder ter o alimento fresco, colhido na hora, do jeito que eu sei que foi plantado, né? E isso está se realizando agora. A gente comprou a chácara em agosto do ano passado, agosto de 2025, mas a gente demorou bastante para conseguir mexer nela, até porque ele ainda morava lá na outra cidade, né? E ele ainda trabalhava lá. E, ele precisou pedir demissão de lá para vir para cá, até para a gente poder ficar junto de novo, né?
porque tava complicada essa rotina, assim. Não era uma rotina que ia poder se manter por muito tempo, a gente se vendo só final de semana, né? Então, ele decidiu se mudar para cá junto comigo e a gente começar a construir a chácara. Agora a gente está no processo de construção da casa. Eu espero que mês que vem ou no próximo a gente já consiga se mudar para lá. E a gente começou a plantar hortaliças, até como uma forma de renda para ele também, porque ele fez concursos para cá. Ele já tinha feito antes de se mudar, e aí logo depois, agora nesse ano, teve um outro concurso. Ele passou, inclusive nesse segundo agora ele passou bem colocado, mas a gente já ficou sabendo que eles não vão chamar, né? Então é triste. A gente estava contando com isso, contando que ele pudesse ter esse emprego aqui também, mas a gente já sabe por informações de dentro, digamos assim, que eles não vão chamar ele. Então, não dá, não é uma coisa que a gente possa contar, né? E para ele vir para ganhar um salário mínimo não faria sentido, porque ele é que está construindo a nossa casa. Então, se eu fosse pagar um pedreiro, eu teria que pagar muito mais do que ele iria ganhar. Não faria sentido. Então, a gente decidiu começar o plantio de hortaliças, de alface, couve, rabanete, rúcula e mais algumas coisinhas, enquanto a gente faz a construção da casa. Eu tenho tentado ajudar ele lá aos finais de semana, quando eu posso. E, e assim a gente tá nesse momento, né? Também é uma coisa que tá me ocupando o meu tempo também, né? E é uma coisa que eu tenho gostado de fazer, tenho gostado de estar lá. Eu não tinha esse costume, assim, de plantar. Eu me criei no campo também, assim, minha mãe também tinha uma chacrinha, e ela plantava, mas eu não participava muito, sabe? Eu era a pessoa que saiu para estudar e não a pessoa que participava da vida no campo ali. Então, agora é que eu tô vivenciando isso de fato. E tenho gostado, assim, tenho me envolvido com as plantas, é legal de ver as plantas crescendo. Às vezes desanima um pouco por não ser o crescimento que a gente espera, né? Pela nossa ansiedade mesmo. Porque a gente espera que as plantas vão crescer assim absurdamente de um dia para o outro, ainda mais quando a gente pensa em uma fonte de renda, né? E a gente sabe que não é assim, que a natureza tem o seu tempo, que a gente não tem como interferir nisso, né? Mas, enfim, eu acho que aos poucos as coisas vão acontecendo e eu quero ir mostrando um pouco disso aqui também. O que que vocês gostariam de ver mais sobre isso? Podem me deixar aí nos comentários, assim, o que que vocês gostariam mesmo, né? Vocês gostariam de ver receitas? Vocês gostariam de ver a vida na chácara? A construção da casa, a mudança, que deve de acontecer em breve, espero. O crochê, alguns tutoriais de crochê, bate-papo. O que que vocês acham que seria legal, assim? Deixem aí nos comentários, até mesmo para eu conseguir me guiar um pouquinho mais, assim, sobre o que falar aqui, né? Eu nunca fui uma pessoa que falava, sabe? Eu acho que isso deve de ser bem estranho para a maioria das pessoas, né? Porque quando a gente vê alguém nas redes sociais se expressando assim, a gente acha que aquela pessoa é super, super carismática, né? Eu não sou essa pessoa, gente. Inclusive, quando eu falei pra minha família que eu queria fazer psicologia, eles acharam muito estranho, porque, como é que tu vai falar com as pessoas se tu não fala aqui em família? Talvez tu não gostasse de falar com eles. Não, brincadeira. Brincadeira. Mas talvez a gente não tinha muitos assuntos em comum mesmo, porque eu gostava de coisas diferentes deles, né?
hoje que eu tô começando a gostar das mesmas coisas que eles gostam. Olha só a ironia, né? Que eles gostavam naquela época, pelo menos. Olha só que ironia. Talvez naquela época, se eu falasse sobre crochê com eles, eles iriam adorar. Mas cada um tem seu tempo, né? Naquele momento não era isso que eu gostava. E talvez hoje também não é isso que vai interessar para eles. Mas enfim. Mas sobre os assuntos que eu gosto de falar. Isso sim, eu sempre gostei. Talvez seja características de um autismo? Até pode ser. Mas eu não tô procurando saber sobre isso, né? Eu sou assim, quando eu gosto de uma coisa, como eu gosto do crochê agora, daí tu pode conversar comigo por horas sobre esse assunto, porque eu vou adorar falar sobre isso. Mas se for um assunto que eu não tô com muito interesse, eu tenho bastante dificuldade para fingir interesse, digamos assim. Acho que as outras pessoas conseguem fingir interesse melhor, ou pelo menos não dependem tanto de ter interesse para poder falar sobre o assunto, né? Eu já dependo bastante. Já é um pouco complicado isso. Mas então, acho que por hoje seria isso, tá? Se vocês quiserem ver o resultado desse casaco pronto aqui, ó, ele tá quase pronto, tá? Falta bem pouquinho. Se vocês quiserem ver o resultado, deixem aqui nos comentários um pedido, né? Deixem um comentário aí pedindo para ver o resultado do casaco, pedindo para ter tutorial, talvez. Acho que esse casaco seria um que seria tranquilo de fazer um tutorial, porque eu poderia fazer uma miniatura dele, por exemplo, que seria bem fácil de entender como continuar. E se vocês querem saber sobre os outros assuntos que eu comentei aqui também, sobre a chácara, sobre receitas, sobre alguma coisa específica, podem deixar aí nos comentários, podem deixar um pedido por aí. Se vocês querem ver, por exemplo, outras peças de crochê que eu já fiz, também podem deixar um pedido aí. E assim a gente vai conversando aos poucos, tá? Eu vou tentando trazer mais assuntos aqui, eu vou tentando me soltar um pouco mais também. Espero que isso melhore, né, com o passar dos vídeos. Eu tô um pouquinho nervosa, sim, hoje, vocês devem ter percebido, mas isso aos pouquinhos vai melhorando, né? Enfim. Espero que vocês tenham gostado, espero que continuem aqui comigo, que tenham me seguido já, tá? Se não seguiu, ainda dá tempo. Beijos, até a próxima.